Se hoje sua mente está cansada, seu coração está sobrecarregado e a sua alma parece pedir socorro em silêncio, este momento foi feito para acolher você com ternura, profundidade e descanso. Talvez por fora, ninguém perceba o quanto você vem tentando ser forte, o quanto vem suportando dias pesados, pensamentos acelerados, responsabilidades demais e um cansaço que não se resolve apenas dormindo algumas horas. Há um tipo de exaustão que não está só no corpo. Ela se instala na respiração, pesa no peito, rouba o brilho dos pensamentos e faz até as tarefas mais simples parecerem grandes demais. E se foi exatamente isso que trouxe você até aqui, então receba este instante como um abraço de paz, porque você chegou ao lugar certo para começar a soltar tudo aquilo que já não precisa continuar carregando. Enquanto esta experiência começa, permita-se apenas estar aqui, sem pressa, sem exigência, sem a obrigação de reagir, produzir, resolver ou compreender tudo agora. Apenas fique, apenas escute, apenas deixe este som tocar as camadas mais profundas do seu ser. E se este conteúdo fizer sentido para o seu momento, você pode curtir este vídeo, se inscrever no canal e até deixar nos comentários uma palavra que represente o que seu coração mais precisa hoje, porque às vezes o primeiro movimento de cura acontece quando damos nome ao que estamos sentindo e escolhemos não enfrentar tudo em silêncio. Daqui a pouco a tela ficará escura de forma suave, para ajudar você a se concentrar melhor, relaxar mais profundamente e, se quiser, até adormecer ouvindo. Não se preocupe com isso. Mesmo que seus olhos se fechem, mesmo que você durma antes do fim, tudo continua agindo dentro de você. A energia desta noite continua encontrando espaço. A vibração deste momento continua alcançando sua mente e sua alma, e o seu interior pode continuar recebendo paz, alívio e reprogramação, mesmo no silêncio do repouso. Agora, apenas permita que este instante abra um portal de descanso dentro de você, como se a sua alma finalmente ouvisse que já pode baixar a guarda e respirar em paz. Este áudio foi criado para conduzir você a um estado profundo de descanso interior, alívio emocional e reorganização da sua energia, especialmente nos momentos em que a exaustão mental se mistura com o cansaço da alma e tudo parece pesado demais por dentro. Esta não é apenas uma meditação para relaxar por alguns minutos. Este é um processo de desaceleração consciente, uma experiência de reprogramação mental e entrega vibracional, pensada para ajudar sua mente a sair do excesso de estímulos, ajudar seu corpo a abandonar o modo de alerta e permitir que a sua alma entre em contato com uma frequência mais suave, mais segura e mais restauradora. Ao longo deste áudio, você será conduzido com delicadeza para um campo de repouso, em que pensamentos podem perder força, tensões podem começar a se dissolver e emoções acumuladas podem encontrar um caminho de liberação. Aqui, você não precisa fazer esforço para relaxar. Você não precisa provar nada. Não precisa se concentrar perfeitamente, nem controlar cada pensamento. Basta permanecer presente da forma como conseguir. Mesmo que sua mente ainda esteja agitada no começo, mesmo que exista um ruído interno, mesmo que seu coração ainda esteja tentando processar tudo o que viveu nos últimos dias, este áudio continua servindo para você, porque a cura verdadeira
nem sempre começa quando tudo já está bem. Muitas vezes ela começa justamente quando alguém cansado decide parar por alguns instantes e se permitir receber. Esta experiência une elementos de meditação guiada, relaxamento profundo, auto-hipnose suave, reprogramação mental e alinhamento energético. À medida que você escuta, sua mente começa a absorver novas mensagens, novas permissões e novos estados internos. A vibração das palavras, o ritmo da condução e a intenção por trás de cada frase foram pensados para criar um portal de transição entre o peso que você vem carregando e a leveza que seu ser está pronto para reencontrar. Aqui, a energia não é tratada como algo distante ou abstrato. Ela é percebida como aquilo que você sente quando entra em um ambiente e se contrai ou se expande, como aquilo que o seu corpo registra, mesmo quando sua mente ainda não conseguiu explicar. Quando essa energia está sobrecarregada, tudo parece mais difícil. Quando ela começa a se reorganizar, até a respiração muda. Este momento também funciona como um espaço de manifestação interior. Antes que qualquer mudança externa se torne visível, existe sempre um movimento silencioso acontecendo dentro. A forma como você pensa, sente, vibra e reage à vida cria campos internos que influenciam sua experiência. Por isso, quando falamos aqui de lei da atração, não estamos falando de uma exigência para que você finja estar bem. Estamos falando de um reencontro com a sua frequência mais verdadeira, aquela que não nasce da pressão, mas da presença. A manifestação mais importante desta noite talvez não seja algo que aparece fora imediatamente, mas o retorno da sua capacidade de respirar com mais profundidade, sentir com menos peso e existir sem esse nível constante de esgotamento. Talvez você tenha chegado até aqui depois de muitos dias, tentando continuar mesmo sem forças. Talvez seu corpo tenha seguido em frente, mas sua mente nunca parou de girar. Talvez você tenha dormido e ainda assim acordado cansado. Talvez tenha sorrido para os outros enquanto por dentro sentia um vazio, uma tensão ou uma sobrecarga difícil de explicar. E é exatamente por isso que este áudio existe, para ser uma pausa real, para ser um abrigo vibracional, para ajudar você a sair, mesmo que por alguns instantes, do campo da cobrança e entrar no campo da restauração. Não para apagar sua história, mas para dar à sua alma o espaço que ela precisa para respirar novamente. Durante esta jornada, mantras sutis serão incorporados ao fluxo das palavras, não como fórmulas rígidas, mas como sementes internas de reorganização. Frases simples repetidas com suavidade podem atravessar as barreiras do cansaço mental e tocar regiões internas muito profundas. Quando uma mente está exausta, ela já não responde bem ao excesso. Ela responde melhor ao ritmo, à segurança, à repetição calma, à linguagem que não pressiona. Por isso, tudo aqui foi construído para que você não se sinta exigido, mas conduzido. Não pressionado, mas acolhido. Não obrigado a melhorar depressa, mas autorizado a relaxar no seu próprio tempo. Este áudio serve para você desacelerar, soltar o acúmulo do dia, aliviar o peso interno, restaurar sua vibração, abrir espaço para pensamentos mais suaves e permitir que a sua consciência receba sugestões profundas de calma, segurança e renovação. Serve para ajudar seu sistema interno a entender que nem toda noite precisa ser uma continuação do caos.
Serve para lembrar seu corpo de que ele pode sair do estado de defesa. Serve para lembrar sua mente de que ela não precisa vigiar tudo o tempo todo. Serve para lembrar sua alma de que ela ainda sabe o caminho de volta para a paz. E se, em algum momento, você sentir que está ficando sonolento, mais lento ou mais entregue, isso é bem-vindo. Se adormecer, está tudo certo. Se permanecer acordado, também está tudo certo. O importante é que, a partir de agora, você permita que esta experiência toque o seu interior sem resistência, como quem atravessa um portal silencioso de cura, como quem deixa para trás, por alguns instantes, o ruído do mundo e entra em um espaço onde a energia pode ser restaurada, a vibração pode ser elevada com suavidade e a manifestação de uma nova paz pode começar a florescer dentro de você. Agora encontre uma posição em que o seu corpo possa realmente entender que não precisa mais sustentar o peso do dia. Ajuste-se sem pressa. Deixe que a cama, o sofá ou o lugar em que você está comece a receber você por inteiro. Permita que o apoio sob o seu corpo faça parte deste processo, como se pouco a pouco a matéria ao seu redor dissesse em silêncio que você já pode descansar. Não há nada para provar neste momento. Não há tarefa para cumprir aqui. Há apenas um convite para voltar ao corpo com gentileza e permitir que a sua energia comece a desacelerar desde a raiz. Sinta o contato do seu corpo com a superfície. Perceba onde há peso. Perceba onde ainda existe tensão, sem julgar, sem querer mudar tudo de uma vez. Apenas observe. Talvez a mandíbula esteja contraída sem que você tenha notado. Talvez os ombros estejam erguidos, como se ainda estivessem tentando proteger você de algo. Talvez a testa esteja apertada, o peito contido, o abdômen em alerta. E agora, pela primeira vez neste dia, ou talvez depois de muito tempo, você pode dar ao seu corpo uma nova informação. Você não está em perigo agora. Você pode soltar. Relaxe a mandíbula devagar. Afaste levemente os dentes. Deixe a língua repousar. Solte o maxilar como quem interrompe uma luta silenciosa que já estava acontecendo sem perceber. Depois leve essa mesma permissão até os seus ombros. Sinta-os descendo um pouco mais, liberando o excesso de esforço acumulado. Não force, apenas permita. A energia do corpo responde melhor quando encontra segurança do que quando recebe cobrança. Então, em vez de mandar seu corpo relaxar, convide-o. Como quem diz internamente, você já fez o suficiente por hoje, agora pode repousar. Deixe a testa suavizar. Solte a região entre as sobrancelhas. Descanse o olhar por trás dos olhos fechados ou semicerrados. Imagine que uma onda morna de serenidade percorre o seu rosto, apagando marcas de preocupação, dissolvendo microtensões, abrindo espaço para uma nova vibração. O rosto é muitas vezes o lugar onde a mente se revela. Quando os pensamentos se acumulam, o rosto endurece. Quando a alma se sente sobrecarregada, o corpo mostra, e ao relaxar o rosto, você envia um sinal profundo ao sistema nervoso de que já não precisa manter o mesmo estado de defesa. Agora respire profundamente pelo nariz, dentro do seu ritmo, sem pressa de chegar a lugar algum. Deixe o ar entrar com calma. Segure por um breve instante, apenas o suficiente para sentir a presença da respiração dentro de você. E então, solte devagar, como se a expiração fosse uma porta se abrindo para fora do excesso.
Faça isso novamente. Inspire e receba. Expire e esvazie. Inspire e permita que algo novo entre. Expire e solte aquilo que já está pesado demais para permanecer. Não é preciso realizar uma técnica perfeita. A sua respiração natural, quando encontra espaço, já começa a reorganizar sua energia. A cada nova respiração, imagine que o ar carrega uma frequência de alívio, como se cada inspiração trouxesse uma luz silenciosa, uma vibração de calma, uma presença sutil que toca o seu corpo por dentro. E a cada expiração, imagine que você libera camadas de cansaço, ruídos mentais, restos energéticos do dia, tensões emocionais e tudo aquilo que sua alma já não precisa segurar nesta noite. Você não precisa nomear cada peso. Seu sistema interno sabe, seu corpo sabe, sua energia sabe. Basta respirar e permitir que esse portal de soltura continue se abrindo. Sinta agora o peso da sua cabeça sendo sustentado. Sinta o pescoço relaxando. Sinta os ombros, os braços, as mãos. Perceba se ainda existe alguma região tentando permanecer em alerta. Se perceber, apenas respire para esse lugar. Não para consertar, não para expulsar a sensação, apenas para oferecer presença. Muitas vezes, a cura da exaustão começa quando paramos de lutar contra o próprio cansaço e começamos a acolher o que ele está tentando dizer. O corpo cansado não precisa de mais exigência, precisa de espaço. A alma cansada não precisa de pressa, precisa de ternura. Leve sua atenção para o peito, observe como ele se move. Não tente respirar maior do que consegue, apenas sinta, e a cada expiração, deixe o peito ceder um pouco, como se a armadura invisível do dia perdesse força, como se o seu coração entendesse que não precisa mais se proteger de tudo ao mesmo tempo. Talvez você tenha passado muito tempo tentando dar conta, tentando manter o controle, tentando ser forte, tentando continuar. Mas agora não existe mérito em permanecer rígido. Agora a força está em permitir-se descansar. Sinta o abdômen. Veja se ele pode amolecer um pouco mais. Muitas pessoas passam o dia inteiro segurando o centro do corpo, contraindo sem perceber, como se houvesse sempre algo para conter. Agora, deixe essa região respirar livremente. Permita que o abdômen se mova sem resistência. Que a base do seu corpo receba o peso do que antes estava suspenso no esforço. A mente acelerada gosta de subir, girar, fugir, antecipar. O corpo presente convida você para baixo, para a base, para o agora. E quanto mais você sente o corpo, menos precisa se perder no excesso de pensamentos. Imagine que dos seus pés até o topo da cabeça existe um campo de energia sendo reorganizado em silêncio, sem esforço, sem pressa. Uma espécie de alinhamento profundo acontecendo por camadas. A sola dos pés suaviza, as pernas soltam o peso, os quadris se rendem ao apoio. A lombar começa a confiar no descanso. O tórax respira com mais espaço. Os braços se tornam mais pesados e tranquilos. O pescoço cede, a cabeça repousa. E junto com isso, sua vibração interna começa a se alterar. Não porque você está tentando ser outra pessoa, mas porque está permitindo que o excesso vá embora. Agora continue respirando de maneira lenta e confortável. E, em silêncio ou acompanhando mentalmente, receba estas frases como mantras suaves de reprogramação mental. Eu posso desacelerar sem culpa.
Eu posso relaxar sem perder o controle. Meu corpo está aprendendo a confiar no descanso. Minha mente não precisa resolver tudo agora. Minha energia pode voltar ao equilíbrio. Minha alma pode respirar em paz. Repita internamente aquilo que mais tocar você, não como obrigação, mas como um gesto de carinho profundo com seu próprio sistema. Se algum pensamento surgir, não lute contra ele. Apenas reconheça e volte ao corpo. Volte à sensação do apoio. Volte à respiração. Volte ao peso do seu corpo sendo sustentado. Volte ao presente. A exaustão mental muitas vezes se alimenta da tentativa de controlar até o que aparece na mente. Hoje você não precisa vencer os pensamentos. Precisa apenas deixar de segui-los. Eles podem passar como nuvens. Você permanece aqui, respirando, descansando, recebendo. E essa escolha simples já começa a abrir um novo espaço interno. Neste instante, tudo o que você precisa fazer é continuar permitindo que o seu corpo entenda, respiração após respiração, que a noite não exige nada de você, que este é um tempo de reparação, um campo de manifestação silenciosa, em que o descanso também é um ato de cura, um portal em que a energia se recompõe, a vibração se suaviza e a sua mente começa a aprender uma nova forma de existir, menos tensa, menos sobrecarregada, mais entregue ao que traz paz. Permaneça aqui. O seu corpo está começando a lembrar o caminho de volta para o repouso verdadeiro. Agora, sem precisar fazer esforço, apenas perceba que alguma coisa dentro de você já começou a diminuir o ritmo. Talvez ainda existam pensamentos passando. Talvez ainda haja resquícios do dia tentando ocupar espaço. Mas a velocidade já não é exatamente a mesma. A sua respiração começa a conduzir a mente para um lugar mais lento, mais profundo, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais o ruído perde a intensidade. Não porque você o combate, mas porque já não o alimenta da mesma maneira. Imagine que a sua mente, que durante tantas horas correu de um lado para o outro, agora começa a atravessar um corredor de quietude, como se cada palavra que você escuta abrisse um pouco mais esse portal interno de desaceleração. Você não precisa empurrar a mente para o silêncio. Basta permitir que ela encontre um novo compasso. A mente cansada muitas vezes não sabe parar sozinha. Ela continua repetindo cenas, antecipando problemas, voltando a conversas, tentando organizar o que já passou e controlar o que ainda nem chegou. Mas agora você está saindo desse movimento automático. Agora você está entrando em um estado em que pensar deixa de ser uma urgência. Respire mais uma vez de forma lenta e natural e sinta que, ao inspirar, você traz para dentro uma vibração de serenidade. Ao expirar, você solta o excesso de velocidade acumulado no sistema. Inspire paz, expire pressão, inspire presença, expire cobrança, inspire uma energia mais limpa, expire aquilo que já não precisa ocupar a sua mente nesta noite. Você pode imaginar que a cada respiração, camadas de ruído se afastam um pouco mais, como se o dia fosse ficando distante e a sua consciência pudesse descer suavemente para um lugar de repouso. Agora, mentalmente, acompanhe um movimento simples. 12. A mente começa a se afastar do peso do dia. 11. O corpo reconhece que está seguro. 10. Os pensamentos perdem um pouco da força. 9. A testa suaviza ainda mais. 8. O peito encontra mais espaço.
7. O excesso começa a se dissolver. 6. Você não precisa mais correr por dentro. 5. A vibração do seu ser se reorganiza. 4. O silêncio interno se aproxima. 3. A alma começa a respirar com mais alívio. 2. A sua consciência flutua para um estado mais profundo de calma. 1. Você pode simplesmente permanecer. Se algum pensamento surgir agora, observe como ele já não precisa ser seguido até o fim. Ele pode aparecer e se afastar, pode chegar e passar, pode tentar chamar sua atenção e ainda assim não encontrar a mesma resposta. Isso porque algo dentro de você está aprendendo a não se agarrar ao movimento mental. Em vez de entrar em cada pensamento, você pode vê-lo se dissolvendo na distância, como folhas leves sendo levadas por um rio lento, como nuvens que atravessam um céu noturno amplo e silencioso. O céu não precisa lutar contra as nuvens. Ele apenas permanece. E hoje a sua consciência pode fazer o mesmo. Perceba agora o espaço entre um pensamento e outro. Mesmo que seja pequeno no começo, ele existe. Existe um intervalo, um respiro, um campo silencioso entre as frases mentais que costumavam se atropelar. E é exatamente nesse espaço que a cura começa a se aprofundar. Porque quando o ruído diminui, a energia vital pode voltar a circular com mais harmonia. Quando a mente desacelera, o corpo sai do comando do alerta constante. Quando o excesso perde força, sua vibração encontra condições de se elevar sem esforço. Este é o lugar da transição. Este é o ponto em que o seu sistema deixa de sobreviver por alguns instantes e começa a experimentar o descanso como possibilidade real. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que só poderia relaxar depois de resolver tudo, depois de entender tudo, depois de colocar a vida em ordem, depois de atender às expectativas, concluir pendências, responder a todos os chamados. Mas a mente que vive assim nunca encontra autorização para parar. Ela sempre encontra mais uma urgência, mais um motivo, mais uma preocupação. Hoje você está experimentando uma nova mensagem interna. Você pode desacelerar antes de tudo estar resolvido. Você pode repousar mesmo sem ter todas as respostas. Você pode entrar em paz sem esperar a perfeição do lado de fora. Imagine agora uma luz suave, serena e acolhedora envolvendo a sua cabeça e descendo lentamente por dentro da mente, como se iluminasse os lugares mais sobrecarregados com uma presença silenciosa de cura. Essa luz não invade, ela acalma, não pressiona, ela reorganiza. Onde havia excesso, ela traz espaço. Onde havia agitação, ela traz ritmo. Onde havia tensão, ela traz soltura. E conforme essa luz percorre os seus pensamentos, é como se fios internos que estavam apertados demais começassem a afrouxar. O seu sistema mental entende pouco a pouco que já pode sair da intensidade que carregou durante o dia. Receba agora estas frases como mantras suaves, deixando que elas repousem dentro de você no ritmo da respiração. Minha mente pode diminuir o ritmo. Eu não preciso continuar no mesmo estado do dia. O que me pesa pode perder força agora. Meu corpo reconhece a segurança deste momento. Minha energia está entrando em equilíbrio. Minha vibração se torna mais calma a cada respiração. Minha consciência pode repousar. Minha alma não precisa permanecer em alerta. Eu me autorizo a sair do excesso. Eu me autorizo a entrar em paz. Continue deixando essas palavras ecoarem de forma simples.
sem analisar demais, sem tentar fazer acontecer. A reprogramação mental mais profunda não nasce do esforço rígido, mas da repetição serena de novas permissões. A mente aprende por frequência, por ritmo, por segurança. E é isso que está sendo criado aqui. Uma nova associação interna, um novo portal vibracional, uma nova resposta para aquilo que antes só encontrava tensão. Quando você ouve, sente, respira e repete mensagens de calma em um estado de relaxamento crescente, seu sistema começa a registrar que a paz também pode ser um caminho real, não apenas uma ideia distante. Agora, imagine que o ruído do dia ficou em uma margem distante. As demandas, as cobranças, as vozes, as imagens, as pendências, tudo começa a perder definição. Como se você estivesse se afastando de uma cidade agitada e entrando em um campo noturno silencioso. Quanto mais distante o ruído fica, mais nítida se torna a sua presença. E no centro dessa presença existe algo muito simples e muito poderoso. Você não precisa continuar girando por dentro. Você pode parar. Você pode descer o volume dos pensamentos. Você pode descansar sem sentir que está falhando com a vida. Se em algum momento você sentir que a mente volta a acelerar, apenas volte para a respiração e para uma frase simples: eu estou seguro agora. Ou então, agora eu posso soltar. Ou ainda, minha mente está aprendendo a descansar. Escolha a que mais tocar você e permita que ela se torne um ponto de retorno sempre que necessário, não para controlar a experiência, mas para lembrar a direção. Aos poucos, a repetição cria um novo caminho. Aos poucos, a vibração se estabiliza. Aos poucos, a manifestação de calma deixa de ser um desejo distante e se torna uma experiência presente. Seu ritmo interno já começou a mudar. Sua mente já começou a se afastar do excesso. Sua energia já começou a responder à segurança deste momento. E conforme essa descida continua, você pode apenas permanecer aqui, deixando que o silêncio se amplie, que a presença se aprofunde e que o seu ser inteiro atravesse esse portal de desaceleração com suavidade, confiança e entrega. Agora que a sua mente começa a se afastar do ruído e o seu corpo já recebe sinais mais profundos de segurança, permita que este momento toque a raiz do que realmente trouxe você até aqui. Existe um tipo de cansaço que não vem apenas do excesso de tarefas, da falta de descanso ou da correria dos dias. Existe um cansaço que nasce quando a alma passa tempo demais tentando se manter firme, tentando sustentar o invisível, tentando ser forte, até quando por dentro tudo pede colo, silêncio e abrigo. A exaustão mental muitas vezes não é apenas sobre pensar demais. Ela também é sobre sentir demais durante muito tempo, sem espaço suficiente para se recompor. Talvez você tenha vivido dias em que precisou continuar mesmo sem forças. Talvez tenha aprendido a funcionar no automático, a responder, a seguir, a manter a aparência de equilíbrio enquanto por dentro carregava uma vibração de sobrecarga, um peso difícil de nomear, uma sensação de esvaziamento que nem sempre os outros conseguem perceber. E quando isso se repete por muito tempo, o corpo cansa, a mente endurece e a alma começa a dar sinais silenciosos de que precisa de cura. Por isso este momento não é apenas para relaxar. Este momento é um portal de reencontro com partes suas que ficaram esquecidas atrás da urgência, da pressão e do excesso. São
Agora imagine que diante de você se abre um espaço imenso e tranquilo, como um campo de luz suave em que não existe cobrança, comparação nem exigência. Um lugar em que você não precisa se explicar. Um lugar em que ninguém pede que você continue sendo forte. Um lugar em que sua energia pode finalmente baixar a guarda. Sinta esse campo ao seu redor como uma presença viva de restauração. A cada respiração, você entra mais profundamente nele. A cada expiração, você deixa do lado de fora as camadas de peso que não precisam atravessar com você este portal de cura. Dentro desse espaço, sua alma pode começar a devolver o que nunca deveria ter carregado sozinha. O peso de expectativas antigas, o acúmulo de emoções que não encontraram descanso, as tensões repetidas que se tornaram hábito, os pensamentos que se transformaram em vigília, a sensação de ter que dar conta de tudo, a impressão de que parar seria fraqueza. Agora nada disso precisa continuar comandando você. Neste instante, a lei da atração pode ser compreendida de um modo mais gentil e verdadeiro, não como uma obrigação de vibrar alto a qualquer custo, mas como a permissão de sair de frequências de exaustão e voltar a uma vibração de acolhimento, presença e paz. O que você alimenta dentro começa a reorganizar o que floresce fora. E esta noite pode marcar o início de uma manifestação diferente, mais suave, mais íntegra, mais alinhada com o que sua alma realmente precisa. Talvez você não precise de mais força agora. Talvez precise de permissão. Permissão para sentir sem se culpar. Permissão para descansar sem se justificar. Permissão para não resolver tudo nesta noite. Permissão para reconhecer que a sua alma tem limites e que respeitá-los também é um ato de sabedoria. A reprogramação mental começa justamente aqui, quando você substitui a antiga mensagem de que precisa suportar sempre por uma nova verdade interna. Eu posso descansar e ainda assim continuar sendo valioso. Eu posso pausar e ainda assim estar no meu caminho. Eu posso me recolher e ainda assim permitir que a vida se reorganize a meu favor. Agora receba estas palavras como mantras de cura profunda, deixando que elas se acomodem dentro de você no ritmo da sua respiração. Eu não preciso carregar tudo agora. O que pesa em mim pode ser entregue. Minha alma merece descanso. Minha energia pode ser restaurada. Minha mente está aprendendo uma nova forma de existir. Eu me desligo do excesso. Eu escolho uma vibração de paz. Eu permito que a manifestação de alívio comece dentro de mim. Eu atravesso este portal com suavidade. Eu me abro para uma cura profunda e silenciosa. Enquanto essas frases ecoam, imagine que há uma luz serena tocando o centro do seu peito, como se ali existisse uma porta que durante muito tempo permaneceu fechada por necessidade, proteção ou cansaço. Agora essa porta se abre devagar, não para expor você ao mundo, mas para permitir que a vida volte a circular com mais leveza dentro de você. E conforme essa luz se expande, vai alcançando memórias cansadas, emoções apertadas, áreas internas que viveram em modo de defesa por tempo demais. Essa luz não exige explicações. Ela apenas toca, aquece, dissolve e reorganiza. Ela encontra o lugar em que você endureceu para sobreviver e sussurra internamente que agora já é possível amolecer. Talvez a sua alma esteja cansada de se sentir sempre responsável por tudo. Talvez esteja cansada de tentar antecipar dores, evitar frustrações,
sustentar pessoas, controlar resultados, proteger-se de novas decepções. A mente exausta quase sempre tenta vigiar a vida para impedir o sofrimento, mas vigiar tudo também esgota. Controlar tudo também fere. Antecipar tudo também pesa. Hoje, você não precisa mais manter esse mesmo pacto interno com a tensão. Hoje você pode entregar o comando do excesso e permitir que a sua vibração volte a reconhecer o descanso como um estado possível. A energia que antes se contraía pode começar a se expandir de forma segura. A manifestação que antes parecia bloqueada pelo peso pode começar a encontrar espaço. O seu mundo interior pode finalmente respirar. Imagine então que a cada respiração você recolhe de volta partes suas que ficaram espalhadas ao longo dos dias, partes que ficaram presas em conversas difíceis, partes que ficaram retidas em preocupações repetidas, partes que ficaram cansadas de tentar manter o equilíbrio, partes que ficaram congeladas em medos silenciosos. Agora tudo começa a voltar para o centro do seu ser. Sua energia retorna, sua presença retorna, sua força mais serena retorna. Não a força do esforço extremo, mas a força silenciosa de quem já não precisa se machucar para continuar. A força de quem entende que descansar não é desistir. Descansar também é se alinhar. E enquanto você recebe isso, deixe que o seu interior compreenda uma verdade importante. A cura não precisa acontecer de forma barulhenta para ser real. Às vezes ela acontece no invisível, na respiração que desacelera, no peito que desarma, no pensamento que perde a urgência, na lágrima que não precisa cair para que a emoção seja liberada, na energia que muda de ritmo, mesmo quando o lado de fora ainda não percebeu. Há manifestações que começam no silêncio. Há portais que se abrem em noites comuns. Há transformações que nascem exatamente quando alguém cansado decide parar e permitir que a paz o encontre. Agora repita internamente, se desejar: eu me liberto da vibração do esgotamento. Eu escolho uma nova frequência para minha mente e minha alma. Eu permito que a paz se torne meu novo ponto de retorno. Eu solto o peso do que não posso resolver nesta noite. Eu me alinho com descanso, presença e restauração. Eu permito que a energia da cura faça o que eu não consigo fazer no esforço. Eu recebo serenidade, eu recebo alívio, eu recebo paz. Continue aqui por mais alguns instantes, deixando que todas essas sugestões se aprofundem em você como sementes lançadas em um solo que finalmente encontrou descanso suficiente para voltar a florescer. A sua alma não precisa mais implorar por espaço. Hoje ela está sendo ouvida. A sua mente não precisa mais correr sem direção. Hoje ela está encontrando um novo ritmo. A sua energia não precisa mais sobreviver em tensão constante. Hoje ela está atravessando um portal de restauração profunda, abrindo espaço para uma nova vibração e para a manifestação silenciosa de uma paz que começa dentro e se espalha por tudo o que você é. Agora deixe que tudo o que foi despertado em você continue encontrando lugar para pousar com suavidade. Não há necessidade de apressar esse processo. A cura profunda não acontece na violência, nem na cobrança, nem na tentativa rígida de fazer a paz chegar à força. Ela acontece quando o seu sistema inteiro começa a entender, repetição após repetição, que já existe segurança suficiente para soltar. E é exatamente isso que está sendo construído em você agora. Uma nova base emocional, uma nova vibração,
uma nova resposta interna para os dias em que o cansaço parecia grande demais. Neste instante, permita que as ideias mais importantes desta experiência comecem a se fixar dentro de você como uma verdade serena. Você pode descansar, você pode diminuir o ritmo, você pode soltar o que não precisa ser resolvido agora. Você pode parar de se apertar por dentro. Você pode existir sem permanecer em estado de exigência constante. Sua mente não foi feita para carregar o mundo sem pausa. Sua alma não foi feita para viver em alerta contínuo. Seu corpo não foi criado para sobreviver eternamente em tensão. Há um movimento natural de retorno ao equilíbrio, e quanto mais você se permite receber esta mensagem, mais profundamente ela começa a reorganizar o seu interior. Perceba como algumas frases podem tocar você, não apenas como pensamentos, mas como instruções vibracionais que o seu ser inteiro começa a reconhecer. Quando você escuta que pode descansar, algo dentro começa a ceder. Quando você escuta que pode soltar, uma parte da energia deixa de se contrair. Quando você escuta que pode confiar, o coração já não precisa se manter tão fechado. E assim, pouco a pouco, a reprogramação mental se aprofunda. Não como uma ideia distante, mas como um novo caminho interno que vai sendo aberto pela repetição calma, pela presença e pela segurança. Tudo o que você repete com verdade e suavidade encontra espaço para criar raízes. Então, receba novamente, agora de forma ainda mais profunda, estas afirmações como mantras de fixação emocional. Você pode apenas ouvir ou repetir por dentro, no seu ritmo. Eu posso descansar sem culpa. Eu posso soltar sem medo. Eu não preciso carregar tudo para merecer amor, paz ou descanso. Minha mente pode ficar em silêncio sem perder o controle. Minha alma pode receber cuidado. Meu corpo pode confiar neste momento. Minha energia está voltando ao eixo. Minha vibração está sendo restaurada. A manifestação da paz já começou dentro de mim. Eu escolho uma nova frequência para viver esta noite. Sinta essas frases não apenas como palavras, mas como ondas suaves tocando regiões profundas da sua consciência. A cada repetição, seu sistema interno vai deixando de reconhecer o esgotamento como estado permanente. A cada repetição, a mente se afasta um pouco mais do automatismo da pressão. A cada repetição, o coração aprende que pode se abrir para uma experiência mais leve. E quanto mais isso se fixa, mais você se torna capaz de retornar a esse lugar interno, mesmo fora deste áudio. Como se hoje estivesse sendo criado um portal dentro de você. Um portal acessível, um espaço real, um ponto de retorno vibracional para quando o excesso tentar tomar conta novamente. Agora imagine que no centro do seu peito existe uma chama suave, estável e silenciosa. Não uma chama que consome, mas uma chama que sustenta. Uma presença luminosa que não exige nada de você. Ela apenas permanece. E à medida que você respira, essa luz começa a se expandir com equilíbrio, envolvendo seu peito, seus ombros, sua garganta, sua cabeça, seu ventre, seus braços, suas pernas, todo o seu corpo. Essa luz carrega calma. Essa luz carrega reorganização. Essa luz carrega uma vibração de paz profunda, como se dissesse em silêncio para cada parte sua. Você não precisa mais viver no limite. Talvez durante muito tempo você tenha associado descanso com atraso, pausa com culpa,
silêncio com improdutividade. Talvez exista em você uma memória emocional que acredita que parar é perigoso, que relaxar é falhar, que diminuir o ritmo é perder algo importante. Mas agora essa ideia pode começar a ser substituída, porque a verdade é que o descanso também protege, o repouso também cura, a pausa também realinha, a quietude também manifesta. Quando você se permite sair do estado de desgaste, você abre espaço para que sua energia volte a circular, para que sua vibração se refine e para que novas respostas surjam sem o ruído que antes impedia você de ouvi-las. Deixe então que esta nova mensagem se assente em camadas cada vez mais profundas. Eu não preciso viver em exaustão para provar meu valor. Eu não preciso me esgotar para merecer descanso. Eu não preciso manter tudo sob controle para estar seguro. Posso confiar no processo silencioso da restauração. Posso permitir que a vida se reorganize também quando eu descanso. Posso abrir espaço para uma manifestação mais leve, mais fluida e mais alinhada com o que faz bem à minha mente e à minha alma. Agora sinta que toda a experiência desta noite começa a criar memória dentro do seu corpo. O relaxamento se torna memória. A desaceleração se torna memória. A segurança se torna memória. A entrega se torna memória. E isso é importante, porque um corpo que só conhece tensão tende a voltar automaticamente para ela. Mas um corpo que começa a registrar o que é repousar com segurança passa a reconhecer esse caminho com mais facilidade. Uma mente que começa a experimentar o silêncio sem medo aprende pouco a pouco que pode voltar para esse lugar. Uma alma que finalmente encontra acolhimento já não aceita tão facilmente permanecer esquecida de si. Enquanto isso, continue respirando no seu ritmo, deixando que o peso do corpo fique mais entregue, que os músculos permaneçam mais soltos, que os pensamentos sigam cada vez mais distantes. Se ainda houver algum ruído interno, tudo bem. A paz não depende da ausência total de pensamentos. Ela depende da sua capacidade crescente de não ser arrastado por eles. E você já está aprendendo isso agora. Já está vivendo isso agora. Já está manifestando isso agora. O seu interior está sendo ensinado a responder de outra forma, com menos urgência, com menos desgaste, com menos rigidez, com mais espaço, com mais confiança, com mais calma. Permita então que estas últimas afirmações desta etapa sejam absorvidas com profundidade. Eu me permito receber descanso. Eu me permito sair do excesso. Eu me permito viver com mais leveza. Minha mente está aprendendo a repousar. Minha alma está sendo acolhida. Meu corpo está entendendo que pode relaxar. Minha energia se alinha com serenidade. Minha vibração se harmoniza com paz. O portal da cura continua aberto dentro de mim. A manifestação do alívio acontece agora, em silêncio, em profundidade, em verdade. Permaneça por alguns instantes sentindo tudo isso se acomodar, como areia fina assentando no fundo da água até que tudo fique mais claro. Como uma noite silenciosa, envolvendo lentamente uma paisagem que já não precisa se defender do dia. Como uma presença amorosa, dizendo ao seu ser inteiro que você já fez o suficiente, que já carregou o bastante e que agora pode simplesmente receber. Tudo está encontrando um lugar, tudo está diminuindo o ritmo, tudo está se assentando. E essa paz que começa a se firmar dentro de você pode continuar crescendo, mesmo sem esforço, mesmo em silêncio, mesmo enquanto você apenas descansa.
Agora não há mais nada que você precise fazer, nenhum esforço a sustentar, nenhuma resposta a buscar, nenhuma tarefa interior a concluir. Apenas continue aqui, repousando dentro desta presença calma que foi se abrindo em você ao longo desta experiência. O seu corpo já começou a compreender que pode baixar a guarda. A sua mente já começou a sentir que não precisa continuar correndo. A sua alma já recebeu a permissão de que precisava para descansar sem culpa, sem medo e sem a sensação de que precisa permanecer vigilante. Deixe que a sua respiração siga natural, tranquila e livre. Não conduza demais, não tente aprofundar. Apenas permita que ela aconteça. Sinta o ar entrando e saindo como uma maré suave, levando embora o que restou de peso e deixando em você apenas o que favorece o descanso. A noite agora pode receber o que você não precisa mais sustentar. O silêncio pode acolher o que estava cansado demais para continuar pedindo atenção. E o seu interior pode finalmente repousar dentro de uma vibração mais serena, mais limpa, mais alinhada com paz. Se alguns pensamentos ainda passarem ao longe, deixe que passem. Eles já não precisam ocupar o centro. O centro agora é este lugar de calma que se formou dentro de você, este espaço silencioso, profundo e seguro, este portal de repouso em que sua energia continua sendo restaurada. Sua mente continua recebendo reprogramação suave e sua alma continua sendo tocada por uma presença de cura que não exige nada, apenas permanece. Mesmo no sono, esse processo continua. Mesmo no silêncio, essa manifestação continua. Mesmo que você adormeça agora, tudo o que foi plantado em você segue encontrando profundidade e raiz. Receba então, uma última vez, estas palavras como um afago interno. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar. O que é seu encontrará você no tempo certo. O que pesa pode perder força. O que estava apertado pode se abrir. O que estava exausto pode ser renovado com delicadeza. Sua mente não precisa mais lutar com a noite. Sua alma não precisa mais atravessar a madrugada em alerta. Há paz disponível para você agora. Há acolhimento disponível para você agora. Há descanso disponível para você agora. E enquanto a noite segue, deixe que o seu corpo fique cada vez mais pesado e tranquilo, como quem é embalado por uma presença invisível de proteção e ternura. Deixe a testa macia, a mandíbula solta, o peito calmo, o coração sereno. Permita que a cama sustente você completamente. Permita que a escuridão suave ao redor seja amiga do seu descanso. Permita que a sua energia se acomode em uma frequência mais silenciosa, em uma vibração de entrega, em um estado de repouso profundo e restaurador. Agora, você pode apenas continuar descansando, sem pressa, sem exigência, sem precisar voltar ao ritmo do dia. Apenas repousando, respirando e deixando que essa paz acompanhe você por toda a noite, envolvendo sua mente, seu corpo e sua alma com calma, segurança e confiança. E pouco a pouco, sem esforço algum, apenas continue descansando,